Qual a exegese adventista de Daniel 9, verso 26? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E não, esse não é um vídeo repetido em relação ao vídeo anterior que eu fiz, que tem o mesmo título. Basicamente eu vou expandir um pouco hoje a nossa conversa a respeito da exegese de Daniel 9, 26, no contexto da pergunta de um amigo, né, que veio me perguntar como que o Adventismo entende Daniel 9, verso 26. E aí eu fiz o vídeo anterior para responder, especialmente baseado no material do William Shea aqui do livrinho 70 Semanas. Inclusive esse livro aqui está esgotado, tá pessoal? Mas parece-me que a Unaspress vai relançar a série da Arcon completa ainda em 2021. E aí quem não tem vai poder ter acesso, cobrem lá a Unaspress para que façam esse material, material precioso, muito legal mesmo, tá bom? Hoje eu estou tomando aqui uma água, se quiser perguntar se é água da torneira, se é filtrada, se é algum iceberg derretido que virou aí água mineral aqui em casa, fica à vontade também. Eu sei se vocês têm um pouco de dúvida, né, sobre a qualidade do que se bebe aqui nesse canal, a dúvida é respeitada, beleza? Então é isso. Só que algumas pessoas escreveram nos comentários que eles gostariam que eu falasse um pouco da exegese do Jacques Doucan, que é um outro estudioso adventista diferente do William Shea, e que tem uma posição um pouquinho diferente, né? Eu falei, pô, uma ideia muito boa, até porque no vídeo anterior eu mencionei que o Adventismo tem pelo menos duas exegeses de Daniel 9, 26, trabalhando ali algumas questões a respeito do povo do príncipe que há de vir, se aquilo ali tem que ver com esse príncipe, algum romano, alguma coisa aí, o líder desse povo que vai destruir Jerusalém e o templo, ou como no caso do William Shea, que coloca que o povo do príncipe que há de vir é o povo judeu, o príncipe que há de vir é Cristo, e o povo judeu teria destruído Jerusalém e o templo através da sua infidelidade a Deus, acima de tudo, e também aí em relação, né, à sua sedição contra os romanos, né, que é a causa imediata mais específica da destruição de Jerusalém no ano 70, beleza? Então é isso. Então hoje eu vou fazer a leitura de um material do livro do Jacques Doucan chamado Segredos de Daniel, inclusive publicado pela Casa Publicadora Brasileira, link na descrição para quem quiser comprar o livro, recomendo para todo mundo. Inclusive quando eu comprei esse livro, eu comprei quando eu fui para a Argentina. Comprei os Segredos de Daniel e os Segredos de Apocalipse em espanhol lá na época, né? Inclusive a gente já tinha esse material traduzido para espanhol muito tempo antes da Casa Publicadora traduzir Segredos de Daniel para o português. Eu acho que Segredos do Apocalipse nem é traduzido ainda. Se eu não me engano, fica a dica aí para a Casa Publicadora, beleza? Então eu vou ler para vocês aí um pouco do que o Jacques Doucan fala a respeito da profecia de Daniel 9, com ênfase, né, especial ali no verso 26 e 27, que dizem assim aqui na minha versão da Bíblia, João Ferreira de Almeida, revista atualizada, segunda edição, ele diz o seguinte: depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, ok? Então esses são os versos aqui que a gente quer fazer a exegese. E lembrando também que sempre é muito desafiador a gente fazer exegese bíblica ou estudar a exegese bíblica no contexto de vídeo do YouTube, né? Você precisa ter bastante atenção em tudo aquilo que a gente está falando, e por isso, em geral, né, exegese se faz lendo e escrevendo com o texto, né? E não com vídeo. Mas a gente vive em tempos modernos, e a gente vai usar o YouTube para quê? Né? Para colocar vídeo de gatinho e cachorrinho? Não, né? Aqui você vai ver o que? Exegese bíblica, tá bom? Maravilha. Então, vamos lá ver o que o nosso amigo Jacques Doucan, estudioso erudito adventista, tem a nos dizer a respeito deste tema, e ele diz o seguinte:
a vinda do Messias. A vinda do Messias era esperada, então, por volta das 69 semanas de anos, ou seja, a partir de cerca de 483 anos, a partir do ponto de partida, em 457 a.C. Então Jacques Ducan mantém a leitura adventista tradicional que o início das 70 semanas, inclusive o início das 2.300 tardes e manhãs, é 457 a.C. Aí ele continua, assim, a 70ª semana seria a partir do ano 27 da nossa era. Beleza? Muito legal. O aparecimento de um indivíduo chamado Christos, tradução grega da palavra ungido ou Messias, marcaria esse ano. Este é precisamente o ano quando Jesus foi batizado e ungido pelo Espírito, conforme Lucas 3, versos 21 e 22. Lucas data o evento no 15º ano do reinado de Tibério César, em Lucas 3, verso 1. Jesus inaugurou seu ministério como Messias ao ler publicamente o texto de Isaías a respeito da descrição de sua própria obra, em termos do jubileu. Aí ele cita, Lucas 4, 18 e 19, que é uma citação de Isaías 61, que diz lá, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí ele continua dizendo, ao mencionar o jubileu, Jesus se situa diretamente na perspectiva da profecia das 70 semanas, que lembra que eram 490 semanas de anos, ou 490 anos, 70 semanas, ok? Muito legal. E aí ele diz assim, a qual descreve o mesmo evento também em termos de um jubileu. Então, 490 anos, ou 49 semanas de ano, como você quiser ler, seriam então o jubileu, E aí, quando Jesus, então, ele vem no seu ministério, ele é batizado, ele entra na sinagoga e ele diz que está se cumprindo a profecia de Isaías 61 na vida dele, ele está se colocando no fluxo do cumprimento da profecia de Daniel 9, na 70ª semana, hein? Inclusive, para dizer que a exegese dispensacionalista está absolutamente equivocada, ok? Beleza. Aí ele diz assim, desse modo Jesus define a si mesmo como cumprindo a profecia. Então Jesus passou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Lucas 4, verso 21. Aí agora ele vai comentar a respeito da morte do Messias. O texto da profecia das 70 semanas vai tão longe a ponto de predizer a morte do Messias. Após 62 semanas, o ungido será cortado. No meio da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. Aí ele diz assim, o texto traduz a violência implícita na morte do Messias pelo verbo cortar, karat na forma nifal, no passivo. É interessante que o verbo nesta forma normalmente designa, nas partes legais do Pentateuco, uma pessoa condenada à morte. O verbo está em um tempo que implica uma ação brutal e definitiva, no tempo imperfeito no hebraico. Mas as escrituras também descrevem a morte do Messias em termos levíticos. O verbo karat, que ele coloca ali como KRT, só as consoantes conforme o hebraico, pertence ao contexto da aliança, que se torna possível por meio dos sacrifícios. Em hebraico, o verbo karat sempre acompanha a palavra aliança. Veja, por exemplo, Gênesis 15, verso 18, Jeremias 34, verso 13. Pois em hebraico, a aliança é cortada, é o verbo karat. Então, quando se diz lá, e o Messias será morto, e o ungido será morto, o ungido será karat. E essa é uma palavra usada em associação com a aliança, porque a aliança é karat, ela é cortada, Ela é cortada ali no sangue que sela a aliança, Sejam o sangue dos animais lá no sacrifício, lá no culto patriarcal, etc. Lembra quando Abraão fez aliança com Deus, ou aliás, Deus fez aliança com Abraão, ele cortou os animais no meio lá e passou pelo meio, e tudo mais, tudo muito interessante, Ok. Aí ele continua, em outras palavras,
Daniel anuncia a morte do Messias em termos evocativos da aliança, que é expressa pela morte do cordeiro no sistema levítico. A introdução da profecia das 70 semanas já alude a isto, e sem mencionar, aliás, a introdução da profecia já alude a isso ao mencionar a expiação do pecado. Daniel 9, verso 24. Assim, a profecia identifica o Messias como o sacrifício da aliança. Semelhante ao cordeiro, sua morte tornava possível a aliança e garantia o perdão divino. Tudo isso era uma linguagem que os israelitas, vivendo no contexto onde o sacrifício era parte da vida diária, poderiam entender facilmente. O profeta Isaías usou as mesmas palavras ao descrever o servo sofredor, que não representa nem Israel nem o profeta, o qual também precisa morrer como um cordeiro a fim de garantir o perdão e a salvação. E aí ele cita Isaías 53, versos 6 e 7, que diz lá que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, ele foi oprimido, humilhado, não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Assim, não é de surpreender que os judeus no tempo de Jesus reconhecessem o Messias como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Interessante, né? Ele cita lá João 1, verso 29. Né? Então essa linguagem, né, de Jesus como cordeiro que tira o pecado é muito interessante e evoca, né, toda a discussão da aliança, do santuário, dos sacrifícios e tudo mais. E aqui está Daniel 9 colocando claramente as questões na 70ª semana, Jesus morrendo como um cordeiro sacrificial que faz uma aliança e que, por isso, né, faz cessar os sacrifícios no templo terrestre que deixam de ser necessários. Né? Então, quem enxerga nisso aqui o anticristo que faz um pacto com Israel e aí corta os sacrifícios do templo lá, do terceiro templo em Israel, simplesmente criam uma própria fantasia na sua própria mente, tá bom? Beleza. Aí ele continua dizendo assim, os judeus da época de Jesus foram capazes de discernir nos sacrifícios diários oferecidos no templo uma prefiguração do Messias Salvador, uma sombra dos bens vindouros, Hebreus 10, verso 1. Aqui, naturalmente, o Jacques Ducan está falando de hebreus ou judeus cristãos, né? Então, aqueles judeus do primeiro século que creram em Cristo, identificaram Cristo como Cordeiro e discerniram, né, que os sacrifícios do templo eram uma prefiguração do grande sacrifício do Messias e Salvador, o próprio Jesus. Tudo bem? Beleza, aí ele continua. Consequentemente, a morte do Messias deveria resultar na anulação dos sacrifícios. Ora, onde há remissão destes, já não há mais oferta pelo pecado. É Hebreus 10, verso 18. Exatamente como o profeta Daniel havia predito. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, Daniel 9, 27. Portanto, a morte do Messias deveria ocorrer no meio da 70ª semana. Meio é a melhor tradução do termo hebraico, hatsi, em vez de metade, conforme algumas versões parecem inferir. Em certos contextos, a palavra significa metade, porém numa situação que envolve um período de tempo, ela sempre significa meio, como é o caso de nossa passagem. Veja também Êxodo 12, verso 29, Josué 10, verso 13, Juízes 16, verso 3, Rute 3, verso 8 e Salmo 102, verso 24. No meio da semana significa 3 anos e meio após o ano 27, que é o ano 31, que seria então o ano da crucifixão. O tempo e o significado da morte de Jesus concordam perfeitamente com a profecia de Daniel 9. Então, muito interessante, ok? Deixando claro aí as discordâncias da exegese adventista em relação à exegese dispensacionalista e colocando Cristo no centro e no coração de Daniel 9, o Messias morto, beleza? Ok, aí ele vai entrar na discussão que é um pouco mais polêmica, onde ele vai divergir um pouquinho aqui do William Shea, e aí ele diz o seguinte: em seguida à morte do Messias, o profeta Daniel centraliza-se no destino de Jerusalém e do templo.
E o povo do príncipe agressivo destruirá a cidade e o seu santuário. Seu fim será numa inundação. Até o fim da guerra estão decretadas desolações. E nas asas das abominações, desolação até o fim. E então o que foi decretado será derramado sobre o poder desolador. Aqui é a própria tradução do Jacques Ducan. Okay? Ele coloca, inclusive, aqui que é uma tradução literal, apesar, né, das problemáticas que existem em relação a esse tipo de questão de tradução, e o que é uma tradução correta ou não correta, literal ou não literal, e se a tradução melhor é literal ou é dinâmica e tudo mais. Ok, seja como for, veja que ele traduz com uma expressão um pouco incomum, né, para a maioria das pessoas. O príncipe agressivo destruirá a cidade. Lembra que o William Shea traduz um príncipe que há de vir, né? Ou, aliás, o príncipe que há de vir. Então aí você vai ter uma discussão naturalmente do hebraico, a gente não vai entrar nisso nesse momento, e aí ele continua explicando, ele diz o seguinte: a profecia é bastante clara. Ela se refere à queda de Jerusalém e à destruição do templo, mas não data o evento. A profecia das 70 semanas restringe os dados cronológicos ao evento do Messias. Ela apenas nos informa que haverá guerras, desolações e abominações, e que esta tragédia ocorrerá cronologicamente em algum tempo depois da morte do Messias, ok? Então o elemento de tempo aí ele é mais específico em relação à morte de Cristo do que em relação, no caso, à destruição de Jerusalém e do templo, beleza? Fechou. Aí ele continua. Um forte consenso na tradição judaica reconhece que esta profecia se refere aos romanos que, entre aspas, inundaram a cidade e devastaram o templo, resultando em uma desolação. Flávio Joséfo, que aparentemente testemunhou o evento, o Talmud e grandes rabinos medievais, como Rashi e Ibn Ezra, todos concordam que devemos aplicar esta visão profética ao cerco de Jerusalém pelas legiões de Vespasiano e finalmente por Tito no ano 70 da nossa era, ok? Beleza, então tá tudo certo por aqui. Aí ele continua. Note que a profecia não cita o evento como uma punição de Deus sobre o povo. Todas as referências à história de Jerusalém, sua reconstrução como sua destruição, servem como marcos para situar o evento do Messias. Os romanos, no entanto, ela denuncia como sendo o mal. O verbo destruir, em Daniel 9:26, também aparece em Daniel 8:24, tendo como seu sujeito o poder maligno do chifre pequeno. Além disso, os romanos são objeto direto da retribuição divina que será derramada sobre eles. Uma linguagem que sugere Deus como agente. Agora, se o texto implica numa possível conexão entre a queda de Jerusalém e os pecados de Israel, isso nunca sugere no fim do povo judeu como faz em relação aos romanos. Apenas menciona sobre a conclusão do sistema sacrificial e implica no fim da teocracia judaica, visto que o último rei davídico se assenta agora sobre o trono celestial. Mas o povo judeu sobrevive e ainda continua adorando e testemunhando do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e de Daniel. Muitos dentre eles reconheceram a Jesus como seu Messias e deste modo levaram o antigo testemunho às partes distantes do mundo. Então o que ele está querendo dizer aqui basicamente é o seguinte, é que a profecia se refere aos romanos em algum momento, se não no verso 26, com certeza no verso 27, aí ele diverge da leitura do William Shea em relação ao verso 26, que aqui ele vê de uma forma mais assim, vamos chamar, comum e mais tradicional, inclusive em harmonia com alguns evangélicos, que o povo do príncipe que há de vir, esse príncipe que há de vir seria o general romano, alguma coisa do tipo assim, e os romanos vão ser destruídos e tudo mais, beleza. Mas ele deixa claro que ele entende da seguinte forma, que isso não quer dizer que Israel chegaria a um fim quando essa profecia se cumprisse. Quem vai ser destruído são os romanos, não os judeus.
E ele diz, né, que os judeus vão sobreviver a esses eventos todos, a própria destruição de Jerusalém, e vão continuar testemunhando do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É importante também a gente lembrar que o Jacques Ducan é um adventista com descendência, né, ou ascendência judaica, então ele trabalha um pouco essas questões, né, tudo muito interessante. Tipo como se fosse um Sérgio Monteiro, assim, lá da Andrews, né, alguma coisa do tipo assim. O cara que tem a ver, assim, ou se conecta com essas coisas judaicas, mas é adventista, beleza? Ok, aí ele continua dizendo o seguinte, agora, aliás, já passei isso aqui, ok, aí ele vai citar agora o verso 27. A aliança. É digno de nota que o profeta Daniel não descreve a obra do Messias como uma nova aliança, mas ao contrário, como um fortalecimento da aliança original. A passagem usa a palavra fazer firme ou reforçar a aliança. O encontro do Messias, aliás, o encontro com o Messias não foi designado para tirar o novo converso para fora de Israel, mas ao contrário, para fortalecer suas raízes e sua aliança com o Deus de Israel. Isso é muito interessante, né? Então ele diz assim, que tipo a nova aliança não é deixa Israel de lado e vem para a igreja cristã. Agora o quê? Entenda o que é ser verdadeiramente israelita, que é ter a fé de Abraão, que é ter a fé em Cristo, que é o descendente de Abraão, né? Que vai ser também o argumento de Paulo e tudo mais. Inclusive aí tem um pouco dessas discussões, né? Paulo não deixou de ser judeu, ele agora simplesmente é um judeu cristão, né? E o cristão originalmente é um judeu e não um anti-judeu. Aí com a entrada dos gentios na igreja, depois quando eles tomam o poder na igreja, especialmente quando eles materializam a história da igreja através aí do estabelecimento do catolicismo romano, aí essa coisa anti-judaica vai ficar pesada, e aí vai se introduzir imagens de escultura na igreja, vai se separar do sábado, vai guardar o domingo, vai ter um monte de mudanças em relação a isso, mas isso são questões que pertencem à história da igreja, não à teologia do Novo Testamento, tá? Que permanece essencialmente judaica, conquanto aprofundada, transformada, iluminada e universalizada em Cristo, no Evangelho, para levar esse Evangelho ao mundo todo, a todas as pessoas, independentemente de serem judeus ou gentios. Beleza? Fechou. Aí ele continua dizendo assim. Além disso, esta aliança se refere a muitos, um termo técnico que conota a ideia de universalidade. Assim, a aliança não é apenas fortalecida com muitos judeus, mas também é estendida a muitas nações, ou seja, a todas as nações. Em contraste com o evento da queda de Jerusalém, este evento está situado no templo, pois diz respeito ao Messias. Ele fortalecerá a aliança com muitos uma semana. Essa é a tradução literal segundo Jacques Ducan. A profecia, então, nos leva ao fim da última das 70 semanas, que se deu no ano 34 da nossa era. É interessante notar que essa data marca um evento que tem tido um impacto considerável na civilização, assim como tem sido um evento-chave para a salvação da humanidade. Foi o ano em que a mensagem do Deus Israel explodiu para além das fronteiras da Palestina e alcança os gentios, os muitos há pouco mencionados. Em Atos capítulo 8, Atos capítulo 9, tem a conversão lá do eunuco, tem a conversão do Cornélio, quando Pedro recebe lá Cornélio, recebe a visão estranha lá, que vai instigar ele a pregar para os gentios, depois vem Paulo e aí vai universalizar esse treco, tá bom? Mas lembra que essa é uma mensagem essencialmente judaica. Quem é o Deus do cristão? É o Deus do judeu, é o Deus que criou o mundo em 6 dias, santificou o sétimo, é o Deus que deu os 10 mandamentos, aquela coisa toda, né? Ou alguém pensa diferente. Beleza. Aí ele continua dizendo assim, porém, muitos cristãos, em vez de prestar atenção ao que o Messias havia... Em vez de prestar atenção ao que o Messias havia feito em favor do mundo, incluindo primeiramente aos judeus, preferiram especular e capitalizar em cima do que eles consideraram que Jesus estava fazendo contra os judeus. Os cristãos se referiram à profecia das 70 semanas para justificar seu antissemitismo visceral. Ironicamente, a visão que fala de esperança e amor se tornou o pretexto para a pregação sobre a rejeição dos judeus, a maldição divina sobre os judeus, o ultimato de Deus contra Israel, quando em nenhum lugar do texto da profecia se sugere tal contexto e tal conceito.
O Novo Testamento não apoia esse ensino, pelo contrário, Paulo pergunta: terá Deus todavia rejeitado o seu povo? A resposta: de modo nenhum. Porque eu, Paulo, também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. E, inclusive, isso é um ponto interessante, né? A leitura adventista, sendo contrária à leitura dispensacionalista, integra a existência de Israel e da igreja, e não separa a existência de Israel e da igreja, que é a origem de muitos dos erros dos dispensacionalistas, né? Que tem uma mensagem super conveniente para a maioria dos cristãos, tipo, você tem todas as promessas do Deus da Bíblia, mas não tem que guardar o sábado, pode comer carne de porco, pode fazer tudo que Deus mandou não fazer, ou muita coisa que Deus não mandou não fazer lá no Antigo Testamento, porque agora estamos numa nova dispensação. Tipo, se torna uma desculpa para você fatiar a Bíblia, dizer o que você aceita, o que você não aceita, transgredir o que você não aceita na cara de todo mundo e dizer que eu sou o povo escolhido porque eu estou numa nova dispensação e Deus deu um caminho lá para os judeus e eu dei o outro para mim, e o judeu tinha que guardar o sábado e eu não tenho que guardar o sábado. O judeu não podia comer carne de porco, eu posso comer carne de porco. E agora o cristão, ele acha que o propósito aí das dispensações é lhe permitir ser infiel a coisas que Deus deixou claro que ninguém poderia ser infiel, né? Como, por exemplo, a questão da guarda do sábado, que é um dos 10 mandamentos. Não tem nem o que questionar. Pessoa que não entende que os 10 mandamentos são a lei de Deus para a humanidade, fica difícil, né, pessoal? Isso também não quer dizer que não existam complexidades na relação entre os 10 mandamentos e a realidade, o mundo. Por exemplo, não matarás, mas aí tem a legítima defesa. Sei lá, tipo, tem milhões de questões. Todavia, que a lei de Deus é a lei de Deus para a humanidade, para todos os homens, é óbvio. Até porque, por que Deus iria dizer que um povo não pode adulterar, os demais podem? Não, tem um povo aqui que não pode mentir, os demais está liberado, pode mentir à vontade. Não, tem um povo aqui que tem que guardar o sábado, os demais que se exploda, não precisa guardar o sábado. Não faz nenhum sentido esse tipo de questão, ok? Conquanto esses argumentos sejam trabalhados muito no universo dispensacionalista para justificar a sua própria infidelidade e carnalidade contra a lei de Deus, que é o que realmente acontece. Beleza? Ok. E aí ele diz o seguinte: que poucos textos depois desse, né, que Paulo diz que Deus não rejeitou o seu povo, em Romanos 11, o apóstolo recorre a um princípio rabínico chamado do mérito dos pais, né, a fim de voltar à mesma observação, dizendo que quanto, porém, à eleição, os patriarcas são amados, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, se Deus elegeu o povo de Israel para ser o seu povo e os dons são irrevogáveis, Israel não deixou de ser o povo de Deus, ok? Conquanto quem rejeita o Messias deixou de ser Israel. Aí sim, ok? Então o Israel que nega o Messias deixa de ser israelita, ok? E por isso o verdadeiro israelita é aquele que aceita a fé de Abraão no Messias em Cristo. Inclusive se for judeu, porque aí ele é enxertado na oliveira que sustenta Israel, ok? Mas não tem uma separação entre igreja e Israel, é uma e a mesma entidade. Só que agora o corte, vamos pensar, a linha de corte entre quem pertence ou não a Israel não é mais a circuncisão, mas é a fé em Cristo. Basicamente é isso, ok? E por fim, o Jacques Ducan diz o seguinte: no mesmo capítulo, Paulo fala àqueles cristãos que gostavam de se vangloriar e desprezar as raízes judaicas. Paulo adverte: não te glories, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta a ti. Romanos 11, verso 18. Aqui o apóstolo revela e denuncia uma força motriz por detrás do antissemitismo, um desprezo pelas raízes judaicas. E porque eles mesmos rejeitaram os judeus, tais indivíduos envolvem Deus em seu julgamento, e assim justificam sua teologia ao declarar que foi Deus que rejeitou os judeus. Ao fazerem isso, porém, eles se confundem com Deus e assumem a conduta que aproxima-os do chifre pequeno, de Daniel 7 e de Daniel 8. Na verdade, ao abrigar o antissemitismo, esses cristãos de qualquer denominação podem estar se associando ao chifre pequeno. E em um certo sentido, eles se tornam o próprio chifre pequeno que vai perseguir o povo de Israel, tá bom? Que é o povo de Deus, né? Ok. Fechou, pessoal? Veja bem, a exegese do Jacques Ducan é bem diferente da exegese do William Shea. A do William Shea é um pouco mais técnica em relação às expressões.
A do Jacques Ducan é mais teológica, mais ampla e tudo mais, mas ele dá alguns insights muito legais que aprofundam um pouco a nossa compreensão, e no cerne da discordância entre o Jacques Ducan e o William Shea em relação ao verso 26, eu prefiro a leitura do William Shea do que a leitura do Jacques Ducan, mas respeito quem tiver a visão contrária. Fechou? Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.